Graça e paz, família, aqui presente, e o povo que nos assiste aqui através do YouTube, sejam todos bem-vindos. Este é o canal oficial, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Vamos comentar acerca deste assunto aqui. Eu quero deixar essa pequena reflexão. Tabernáculo de pé, caminho fechado. Tabernáculo de pé, caminho fechado. Olha lá, o texto que nós vamos iniciar se encontra em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 6, que diz assim: Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que a carta escrita, ela já tem um endereço, um destinatário claro, aos hebreus. Então esta carta foi escrita aos hebreus, visto que os hebreus, eles estavam vivendo a transição, ou seja, vivendo ainda mistura dos pactos. Eles estavam saindo de debaixo da lei, estavam recebendo a palavra da graça, a palavra da nova aliança. Existem aí alguns irmãos que dizem que nunca existiu a transição. É claro que existiu. Só a carta aos hebreus já mostra isso, que houve de fato uma transição, uma troca de aliança. Enquanto estava acontecendo esta transição, algumas coisas ainda eram praticadas do antigo pacto. E a prova disso é a carta aos hebreus, onde os hebreus estavam querendo viver os dois sacerdócios, o sacerdote levítico e o sacerdócio de Cristo, segundo a linhagem de Melquisedeque. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, nós acreditamos que foi Paulo, alguns dizem que foi Apolo, outros acreditam que foi Barnabé, mas enfim, independente disso, a linguagem teológica aponta muito para Paulo. E se não foi Paulo, por certo foi alguém que aprendeu, que andou com ele. Mas quando nós lemos esta carta, nós vamos observar aqui algumas questões. Primeiro que esta carta aqui, tudo indica que foi escrita lá para o ano 67 a 68 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Então isso aqui está bem depois da cruz, depois da ressurreição, obviamente. Mas aí alguém pode perguntar, sim, como é que isso aqui está depois da ressurreição e Paulo ainda está falando de dois pactos? Ou o escritor aos hebreus ainda está falando de dois pactos? É simples, porque na mente dos hebreus havia este conflito, como há na mente do sistema religioso até o dia de hoje. Muitas pessoas recebem o evangelho da graça de Deus, mas vem cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Por quê? Porque viveram outrora 10, 20, 30 anos debaixo de um sistema religioso legalista, onde tinha que guardar sábado, onde tinha que praticar sacrifícios, onde tinha que subir monte, onde dava dízimo, onde batizava em águas. Então, as pessoas chegam com a mente perturbadas, com a mente cheia de informações acerca do Evangelho de Cristo, e não consegue distinguir, entender as alianças, o pacto. E uma vez que você não separa os pactos, as alianças corretamente, você vai viver este conflito aqui, que foi o que os irmãos, lá os hebreus, estavam vivendo na época da escrita da carta. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, ao plural, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Então observe, abençoados, que os responsáveis pelos serviços sagrados, ou pelo culto, eram os sacerdotes. Os sacerdotes da tribo de Levi, eles eram responsáveis pelo serviço sagrado, pelo culto ao Eterno. Eram eles que ministravam o culto ao Eterno. Mas o que vale a pena aqui, e é importante a gente observar, é que o escritor,
ele fala que enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, os sacerdotes preparavam, realizavam essa questão sacrificial e culto ao Criador. Então, queridos, enquanto o primeiro tabernáculo, e aqui o tabernáculo aponta para o templo, enquanto o primeiro templo ainda continua de pé, ou continuava de pé, o caminho para o Santo dos Santos ainda estava fechado. Por quê? Porque embora eles já estivessem vivendo na nova aliança, mas havia ainda vestígios, fragmentos do antigo pacto que ainda era barreira na mente do povo de Deus. É a mesma coisa de você que está recebendo a palavra, o evangelho da graça, e quando você ouve pregadores ministrando, olha, nós estamos depois da cruz, nós estamos vivendo o pacto eterno da graça, isso que aquele povo fazia não é mais necessário, essa prática aqui era dos judeus. Quando nós dizemos que o jejum era uma prática dos judeus, aí as pessoas dizem, mas como assim? Mas eu pratiquei isso por tanto tempo. É porque você foi ensinado errado, porque você estava praticando oblações, obras mortas, que era ou estava incluída debaixo do primeiro tabernáculo, na época que o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, ou seja, o templo que nesse contexto aqui ainda não tinha caído, amém? Então, isso tudo estava preparado, os sacerdotes continuavam realizando o serviço sagrado por causa do primeiro templo que ainda estava de pé, o primeiro tabernáculo. Só que já havia uma profecia em Mateus, capítulo 24, versículo 1, quando os discípulos passaram e mostraram a beleza, a formosura do templo, Jesus disse, vês tudo isso aqui? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não haja de ser derrubado. E eu vou levantar um outro tabernáculo, um outro templo. Então, abençoados, aquele tabernáculo da época que Jesus profetizou a sua queda, lá por volta do ano 33 em diante, que foi quando ele iniciou seu ministério, até a grande tribulação do ano 70, durou-se 37 anos. Então, durante esses 37 anos, de 33 a 70, os judeus continuavam a realizar sacrifícios, a subir monte, a praticar os dízimos, os jejuns, os batismos, as lavagens das mãos, as oblações. Por quê? Porque era uma prática comum, porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé e os serviços sagrados continuavam sendo ministrados pelos sacerdotes. Caifás era o sumo sacerdote. Quando Caifás ouviu que o templo iria ser derrubado, ele logo ficou, como nós usamos a expressão, ficou na carne. Por quê? Porque ele não queria perder o seu ofício sacerdotal. Então ele já foi questionando, já foi preparando ali a sua cúpula, né, para matar o Senhor, para dar fim no Senhor. Por quê? Porque ele se sentiu ameaçado, ele ia perder o cargo sacerdotal. Porque uma vez que não existisse mais o tabernáculo, não existiria mais um local específico para oferecer serviços sagrados. Onde eram oferecidos os serviços sagrados? No primeiro tabernáculo. Se o primeiro tabernáculo vai cair, como disse Jesus, Caifás ficou preocupado porque o sacerdócio também iria cair. Por isso que Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz, ora, mudando-se o sacerdócio, porque ia mudar do sacerdócio levítico para o sacerdócio segundo a linhagem ou a ordem de Melquisedeque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança também da lei. Ou seja, a lei ia mudar.
Agora não seria mais a lei de Moisés com 603 ordenanças. Agora seria a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o Senhor. Segundo está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da lei da morte, que estava dentro desse contexto de sacerdócio humano e primeiro tabernáculo e serviços sagrados que eram oferecidos naquele lugar. Por isso que a mulher samaritana, ela disse para Jesus: nós adoramos nos montes, ou Monte Gerizim, e vocês dizem que é em Jerusalém, apontando para o primeiro tabernáculo. Aí Jesus disse: a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e Ele se importa que os verdadeiros o adorem em espírito e em verdade. Olha lá, 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então observe que no segundo cenário, né, o sumo sacerdote, ele entrava na segunda sala, no segundo cenário, apresentando um sacrifício, primeiramente por si e também pelos pecados de ignorância do povo. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, porque a verdade anula a ignorância. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Falta conhecimento, tem ignorância. E muitos estão vivendo Cristo, ou o eterno Deus, mas ignorantemente. Como Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, quando o culto é racional, queridos, a ignorância, amém? Oi? A ignorância religiosa, ela cai por terra. E quando a ignorância religiosa cai por terra, você não vai viver sacrificando para Deus, porque Deus não está cobrando, pedindo sacrifício de ninguém. O que Deus quer é obediência mediante o conhecimento da sua palavra. Mas as pessoas, por falta do conhecimento, vivendo na ignorância, eles até têm zelo de Deus. Eu não estou dizendo que eles não têm zelo, são zelosos. Diga-se de passagem, tem muita gente no sistema religioso que é muito mais zeloso do que quem tem graça. Porque tem muita gente em graça que não valoriza, enquanto tem muita gente no sistema que dá a cara a bater, paga o preço, sabe? É culto não sei aonde, ó, corre. É campanha não sei aonde, vai. É congresso não sei aonde, vai. Agora, quando fala do evangelho da graça, prestar atenção, estudar, para aprender, para não ser manipulado pelos homens, relaxa. Aí não aprende, né, abençoado? Aí fica difícil. E não adianta ouvir e não colocar isso como uma prática em sua vida. É como uma irmã chegou para mim e disse: mas eu ouço a graça há tanto tempo, eu não estou mais num sistema religioso, e por que eu estou vivendo esse conflito? Eu falei: porque você escuta. Você pratica? Ah, doeu, né, irmão? É porque dói, né, irmão? Você escuta, você vive, você crê. Paulo disse: se não pegar esta palavra e misturar com fé, vai viver parecendo os antigos, que também ouviram a palavra da pregação, mas nada adiantou, porque não misturou com fé, abençoado. Não misturou com fé, você não vai absorver, não vai viver, se você não pega esta palavra e mistura. Eu acredito no feito do Cristo, eu acredito que eu sou templo do Espírito, e ninguém vai arrancar isso de mim. Se você não mistura isso por fé, alguém vai dizer que nada. Quem é você para dizer que Deus habita em você? Aí você já começa a entrar em conflito. É verdade, eu não posso ser templo do Espírito Santo porque ontem eu dei um palavrão. Aí alguém vem e começa a semear dúvida na sua mente. Quem você pensa que é? Você acha que é melhor do que os outros? Nós estamos buscando a Deus no monte, sacrificando, nós estamos indo para a casa de Deus e você está dizendo que Deus habita em você. Quem é você? Eu conheço o seu passado, eu conheço a sua vida. Começa a trazer à tona o teu proceder carnal de outrora. Aí você começa a entrar em conflito.
Não pode ser, Deus não me ama. Porque tudo que esse homem falou é verdade. Não, não é verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz a meu e a teu respeito. Agora, cabe você crer, pegar esta palavra e viver. Amém? Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, no segundo tabernáculo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício de sangue, primeiramente por ele e também pela ignorância do povo. Aquele sacrifício de sangue tirava o pecado? Não, trazia memória ao pecado, lembrança do pecado. Paulo disse que a lei, ela não tirava o pecado. A lei, ela dava força ao pecado, ela mostrava a condição de transgressores que eles estavam vivendo. Olha lá, 9:8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Por quê, Paulo? Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Agora vamos entender. Na escrita de Paulo aos Hebreus, o primeiro tabernáculo já tinha caído? Não. O primeiro templo já tinha sido derrubado? Não, estava de pé. Então, enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé, o caminho da graça, a revelação, a plenitude, o caminho ainda estava fechado. Por quê? Porque havia mudança dentro do pacto. É por isso que você pode dizer assim, irmão Elson, se vocês pregam que não precisa batizar em águas, por que é que Paulo batizou em Atos capítulo 19? Por causa do caminho que ainda não estava aberto. Ô irmão Elson, se vocês pregam que não precisa ir no templo, por que é que Paulo foi orar, ou Pedro foi orar no templo, na hora sexta? Porque o caminho ainda não tinha sido manifestado, ainda estava fechado. Aí detalhe, e o templo ainda estava de pé. É diferente de Paulo, Pedro, Tiago e João ir lá no templo, ir lá na Porta Formosa, e hoje as pessoas dizerem, eu vou na casa de Deus, no templo de Deus, de uma igreja evangélica. É totalmente diferente. Tem nada a ver um conceito de templo com igrejas evangélicas religiosas. Não. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que é ainda o caminho do santo lugar. Olha aqui, ó. E o que é o santo lugar? Quem sabe o que é o santo lugar? O santo lugar, abençoado, não era um lugar físico. O santo lugar, o lugar do culto agora, do culto perfeito ao eterno, não era mais no segundo santuário, ou seja, na segunda sala, onde o sacerdote ia oferecer o sacrifício anualmente. O santo lugar agora era a mente do povo de Deus que tinha sido liberta e estava vivendo agora em lugares celestiais. Enquanto esse santo lugar não fosse manifestado, ou seja, que era a obra perfeita e revelada do Criador, o caminho continuava fechado. Por quê? Porque as pessoas não entendiam que Deus, e aí disse Paulo aos Atos dos Apóstolos, que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Ou seja, Deus não estava se manifestando no primeiro tabernáculo. Deus não estava recebendo o sacrifício do sacerdote, não, abençoado. Agora, uma vez que esse caminho seria descoberto, seria manifesto, o santo lugar agora seria a mente do povo de Deus, que teria sido liberta de um sistema religioso legalista, como foi a minha e a sua vida. Amém? O Espírito Santo, que ainda, vamos lá, querendo com isto, dar a entender, o Espírito Santo queria dar a entender,
mas não havia ainda o entendimento. O Espírito Santo queria revelar, mas ainda não tinha revelado. Por que não tinha revelado? Porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. É por isso que Paulo disse: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja a glória do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé e o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, queridos, observe que a plenitude da graça, ela só veio depois que o primeiro tabernáculo caiu. Enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé, havia ali transição da lei, amém? Da lei para a graça. Olha lá, Hebreus capítulo 9, versículo 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, dons e sacrifício, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Então, querido, isso era uma parábola. O que Paulo estava falando é que na lei tudo era sombra. E mediante a sombra da lei, não adiantava sacrificar, não adiantava pagar o preço, não adiantava se esforçar, não adiantava, porque segundo a consciência, aquilo ali não tinha eficácia nenhuma. Aquilo não purificava, aqueles atos religiosos mediante a lei, não aperfeiçoava aquele que prestava o culto. Ou seja, embora todas as vezes que eles se reunissem, todas as vezes que eles sacrificavam, a sua consciência era a consciência de: vocês estão em pecado. Diferente hoje, abençoado, uma vez que você entende que você é perfeito, que o caminho já foi descoberto, e que você hoje presta a Deus um culto racional, e que você é o templo e a morada do Criador. 9:10 Hebreus, os quais não passam de ordenanças da onde? Do Espírito? Da carne, abençoado. Agora, quais ordenanças? Todas as ordenanças da lei. Guardar sábado, carne. Não comer carne de porco, carne. Subir no monte, carne. Dar dízimo, carne. Isso tudo era do antigo pacto. Fazer jejum, carne. Tudo isso era obra da lei do antigo pacto. Isso tudo era ordenanças que não passavam de coisas correlacionadas à carne. Não tinha nada a ver com o espiritual. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em quê? Olha lá, comidas. Come isso, não come isso, e jejuma, e não jejuma, e BBB, e bababá, tudo ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções. Olha aqui, ó, vocês sabem o que é abluções, abençoado? Às vezes você lê assim e passa batido. É qualquer tipo de oferta, de sacrifício, sabe, de paga-preço, de obra meritória, tudo aquilo que você faz religiosamente para alcançar algo de Deus, alcançar uma dádiva de Deus. Por exemplo, as religiões pagãs. É porque eu vou subir escada de joelho. Porque eu vou carregar uma folha de trevo atrás da orelha. Porque eu vou praticar o autoflagelo, se cortar. Tudo isso é obra carnal, que não agrada, que não traz nenhum tipo de benefício e eficácia para o teu espírito. Baseadas somente em comidas e em bebidas e em diversas abluções impostas. Olha lá, havia uma imputação, era imposta, ou seja, era obrigado, tinha que fazer, impostas até ao tempo oportuno de quê?
da reforma. Agora, é interessante que o tempo oportuno da reforma, as pessoas pensam que foi apenas na cruz. Não, foi da cruz, começou na cruz, até a queda do templo e a parousia de Cristo. Ou seja, durante esse período era transição. O caminho estava sendo o quê? Aperfeiçoado. O caminho que estava fechado por causa da lei de Moisés, a mente das pessoas que estavam cauterizada, embotada, escurecida, os olhos que ainda não tinham sido iluminados, durante a cruz, o processo da cruz, até o ano 70, com a queda do templo, o caminho estava sendo preparado, o caminho estava se abrindo, o caminho estava sendo ampliado. É por isso que Paulo não viveu o que nós vivemos hoje. Paulo esperava a ressurreição dos mortos, nós não. Paulo esperava a glorificação dos corpos, nós não. Paulo esperava a vinda do Senhor, nós não. Paulo esperava a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, o vínculo novamente, o fechamento pactual. Nós não, nós já estamos depois da cruz, nós estamos vivendo uma perfeição eterna. Paulo esperava a promessa, nós não, nós já recebemos as promessas. Todos nós já estamos debaixo do sim e do amém de Deus. Olha lá, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e em diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando um abençoado chega para mim, eu estava até debatendo, discutindo no bom sentido com a irmã, que ela usa nossas mensagens para estudar no meio de um grupo de mulheres, e houve-se um debate lá no grupo, e ela ligou para mim e disse: irmão Elcio, nós chegamos a uma conclusão que a graça acabou mesmo. Eu falei: foi? Sério? Ela foi porque a graça começou em Jesus Cristo, e aí acabou no ano 70. Eu falei: por que acabou? Ela disse: acabou porque não faz mais sentido a graça depois da vinda do Senhor. Eu falei: não, pelo contrário, olha o que está dizendo aqui o texto. Se a reforma estava acontecendo quando Jesus morreu até o ano 70, então isso aqui nós não podemos dizer que isso é plenitude da graça. Isso é um processo de mudança. A plenitude só veio depois da queda. A perfeição só veio depois da queda do templo. A perfeição, ou seja, o caminho da graça plena, só aconteceu depois que o primeiro tabernáculo caiu. Aí ela disse: me desculpe, você me convenceu, e voltou para o grupo e começou a dizer: não, a graça não acabou, pelo contrário, ela foi estabelecida. Que bom, minha irmã, que houve humildade no coração de reconhecer, para não cair na conversa de que muitos estão dizendo que a graça acabou. Pelo contrário, ela foi de fato confirmada depois do ano 70, na sua plenitude. Colossenses 2,16, olha aí. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida. Isso tudo era lei, abençoado. Ninguém vos julgue por causa de comida, por causa de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Por quê? Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Não tinha vindo ainda. Porém, o corpo é de Cristo. Então, tudo isso era sombra do que havia de vir. E o que era que havia de vir? A manifestação, o caminho aberto da graça de Deus. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuado sem motivo algum na sua mente carnal. Isso era mente carnal. Então as pessoas viviam isso baseando-se na sua mentalidade carnal. Sacrifícios, oblações, paga-preços, que no que tange as coisas espirituais eram ineficazes, não tinha nenhum tipo de importância para o Criador. Amém? Fique com essa reflexão, graça e paz, e até o próximo encontro.